Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Orjana, eu sou a mãe de Alice, de 6 anos, e Romeu, de 2. O tema de hoje é como garantir a infância dos nossos filhos. Que garantia é essa, né? Como fazer? O que fazer? Bom, gente, eu queria muito falar sobre esse assunto. Hoje, por exemplo, eu tomei uma decisão muito difícil, que foi tirar minha filha da escola, justamente pensando nisso, em garantir a infância dela. Ela vem relatando desde o início com relação ao dever de casa, por exemplo, de quando ele foi apresentado, ele está associado, no caso dela, né, a uma anotação. Se ela não fizesse, ela seria anotada. Ela trouxe isso fortemente, super chateada, preocupada, e toda vez que chegava o dever de casa, ela falava: mãe, eu tenho que fazer porque senão... Calma, filha, mas não, isso não tem tanta importância. Tem sim, a professora fica chateada, fica triste, enfim, uma cobrança. E eu fui na escola conversar e eu vi que a escola tem uma forma de cobrar das crianças muito forte, porque esse é o momento, tá no primeiro ano, tá na hora de começar a assumir responsabilidades, porque a vida escolar vai precisar partir daí, né? Pra mim, eu acho que a vida escolar ela vai partir daí boa, né? Vai ter um caminho bom se ela começar a ter prazer por isso, não se ela for cobrada, né? Enfim, eu tive conversas na escola, ela começou a me trazer o feedback, começou a se sentir acuada, com medo da maneira como as coisas eram abordadas na sala, da maneira como as crianças precisavam se comportar, porque sai da educação infantil no primeiro ano e tem que começar a ficar sentado, quietinho, o recreio é mais curto mesmo, a brincadeira não dá pra brincar tanto mais. E aí eu falei: peraí, né? Mas como é que eu posso garantir isso pra minha filha? Eu não posso permitir que ela fique num lugar em que que a infância dela não seja preservada. Então eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que cuidar disso. E eu tirei, gente, pensei muito, meu marido, nós conversamos e optamos por tirar e vamos colocar numa escola que tenha mais a ver com a gente e com ela, né? E aí eu fiquei pensando como é importante que a gente perceba de que forma a gente pode garantir. Aí eu comecei a pensar, gente, que eu acho que é a gente diminuir a agenda dos nossos filhos, sabe, de atividades, cursos e línguas, e essa preocupação de colocar do futuro, né, que parece nobre, não, futuro do meu filho, inseri-lo cada vez mais no ambiente escolar, sem se preocupar com o presente, né, até porque se você já associa isso, né, no caso do dever de casa, sem muito sentido, mais na cobrança, nessa obrigação de ter um caminho escolar, já com muitas regras, já sabendo que tem consequências caso isso não tenha feito. Não que isso não tenha, né? A vida tem consequências de diversas formas, só que ela é muito pequena. A introdução precisa ser feita no prazer, né? A aprendizagem ela precisa vir nesse lugar, até porque nós sabemos do história escolar, né? Da história da escola, de como a gente vai se desinteressando rapidamente pelo estudo, né? No decorrer do ensino fundamental. Quer dizer, se a gente não começa dando atenção especial para isso precisa mudar. A escola precisa mudar, sabe? Então, e nós precisamos mudar antes de qualquer coisa. É olhar para nossos filhos e garantir isso para eles. Porque essa garantia tem que vir da gente. Se a gente não fizer isso, não tem como. E aí cria-se um clima de tensão muito grande, sabe, gente? De, meu Deus, a escola tem que estar no ranking pro vestibular, né? Para passar no vestibular. A criança precisa estar falando outras línguas. E aí, para a criança, tudo isso tem uma potência muito grande. E eu percebi isso claramente, Alice. Como ela estava nervosa. E as pessoas do meu meio, ou as pessoas também, algumas pessoas da escola, não, mas é adaptação, é assim mesmo. Eu falei: cara, eu não posso confiar nisso. Como assim assim mesmo? Eu tô vendo que a infância dela tá perdendo muita coisa por causa dessa cobrança, sabe? E aí eu optei por tirar. E assim, eu acho que a gente precisa ficar atento mesmo a essa coisa da alfabetização, ela vir antes da hora. Já existem movimentos muito grandes de pessoas, né, que estão resistindo a tudo isso, que estão ficando atentos a ter esse cuidado de não alfabetizar antes da hora, de como é que introduzir o dever de casa, tem sentido? Qual o objetivo disso? Por que tem que ter consequência, né, já uma anotação associada a uma ameaça? Por quê? Sabe? Então somos nós que temos que fazer isso, gente, que sairmos do nosso conforto, né, eu falo muito isso, mas educar é isso, é dar uma bagunçadinha na nossa vida mesmo, e é aí que surgem coisas boas e maravilhosas a partir daí, né? E eu percebo também que tem muitos movimentos, como eu falei, de pessoas que já estão atentas a isso. Surgiu há pouco tempo mesmo um movimento nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é os pais sem pressa, né? Quer dizer, tem que surgir isso, né, gente? Para garantir a infância das crianças, sabe? Esse movimento é para isso, para a criança, que ela possa ser livre, que ela possa aproveitar a infância dela, que é tão curta, que passa tão rápido, sabe? Então, eu acho que nós precisamos nos unirmos, ficarmos atentos, porque cada vez que a gente percebe que a gente entope menos a agenda dos nossos filhos, que a gente não se preocupa tanto com o futuro deles,
Quando a gente foca o presente, eu acho que a garantia de futuro é muito maior. A gente vai conseguir ter crianças, ter pessoas mais saudáveis, né? Essa caminhada, ela precisa ser respeitada. Ainda tem uma questão que é que o mundo está mudando, né? Os currículos estão mudando. Eles estão perdendo força, né? As universidades vão ter que rever, vão ter que se rever, vão ter que rever a maneira como elas funcionam. Então, a gente está cobrando que nossos filhos caminhem na mesma escola, da mesma forma, para um futuro totalmente incerto também, né? Porque o futuro a gente não tem como garantir. A gente precisa garantir o presente. Enfim, então a gente precisa focar mesmo nas habilidades das crianças, sabe? Respeitar a infância delas. Esse respeito, ele tem muito mais garantia de trazer adultos saudáveis, adultos respeitosos, um mundo muito menos violento, sabe? É na educação que tudo isso acontece. Então, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa. Eu acho que para a gente garantir, nós precisamos sim ficarmos atentos, nos posicionarmos, irmos atrás, irmos nas escolas, nos unirmos com outras mães, com outras famílias que queiram esse movimento, sabe? Não deixar que nossos filhos sejam alfabetizados antes da hora, não deixar que o dever de casa seja introduzido dessa forma, sabe? Ficarmos atentos à infância deles. Ficarmos atentos, eu falei nos 2 últimos vídeos que eu fiz sobre as mídias sociais, né? De como a gente precisa monitorar tudo isso mesmo para garantir esse espaço de infância. Eu vou deixar para vocês aqui direitinho o link dos 2 últimos vídeos para vocês darem uma olhada. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, vamos garantir isso, vamos falar sobre esse assunto, sabe? É muito possível. Isso não precisa ficar só no sonho, na idealização, né? Nós podemos fazer isso, proporcionar aos nossos filhos, sim, uma infância mais saudável, tá bom? Então é isso, não deixem de curtir, de compartilhar, de comentar, tá bom? E até breve. Beijo grande.